O pastor Bruno ministrava aqui e falava de Gênesis capítulo 14. As crianças vão estar indo, irmãos, até 7, né? Até 7 anos as crianças vão estar indo lá para o Anexo Kids. Tem uma equipe ali para cuidar dos seus filhos, tá? As crianças até 7 anos. Amém. Deus abençoe nossos filhos, guarda-os, proteja-os, em nome do Senhor Jesus. Que eles cresçam em graça, sabedoria e estatura diante do Senhor, Pai. Que eles sejam ministrados também pela Tua glória. Amém. Irmãos, me dê sua atenção de presente. Eu quero ser breve com você. Sei que você nunca acredita quando eu falo isso. Mas eu vou ser breve assim, em relação a outros cafés, né? Quero ver se a gente consegue ser conciso naquilo que a gente vai falar. E nós estamos nesse lugar de trazer o entendimento acerca de coisas pastorais, daquilo que precisamos na nossa vida, na nossa casa, para que a gente se firme no Senhor. Amém? Então, o pastor Bruno falava sobre Gênesis 14, quando Melquisedeque, ele aparece ali a Abraão trazendo, né, pão e vinho. Isso é café da aliança, irmãos. Eu quero que você entenda que nós, debaixo de uma unção de Melquisedeque, que é na verdade a figura do próprio Cristo, Hebreus 7, 8, 6, 7, 8 vai falar sobre isso. Jesus, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de justiça. A palavra Melqui ou Maquir é a palavra rei no hebraico, e a palavra Tzedeque é a palavra justiça. Então ele é rei de justiça, e ele também era rei de paz. Por quê? Porque ele era rei de Shalem, ou seja, ele era rei de Jerusalém. Jerusalém significa cidade de paz ou da paz. Então, Melquisedeque, rei de Shalem, é a figura do próprio Yeshua, do próprio Cristo. E debaixo de uma unção, debaixo de uma ordenação de Deus como ministros da reconciliação, é isso que o Senhor nos chama. Nós somos ministros da reconciliação. Isso é a igreja, isso somos nós. Nós queremos ser como Melquisedeque para essa geração. Ou seja, servir aos filhos de Abraão, a igreja, pão e vinho. Amém? Isso é um café da aliança. É um lugar onde servimos aos filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós somos os filhos, né, de Abraão. Abraão, pai da fé. Então isso é o café da aliança, um lugar onde servimos aos filhos de Abraão pão e vinho. Pão, irmãos, fala da palavra. Pão fala da edificação na palavra. E o vinho fala de vida. Vinho fala de unção. Vinho fala de poder de Deus. Amém? Então assim, isso é o café da aliança. Café da aliança também, joga aqui para mim, 2 Reis, capítulo 4, verso 10. Eu vou voltar lá para o texto que eu pedi para você abrir, mas joga aqui 2 de Reis 4, 10. O café da aliança também, irmãos, é aquilo que aquela mulher de Sunem, aquilo que aquela sunamita, aquela mulher de Sunem fez para o profeta. O profeta passava ali, o profeta Elias, né, passava ali, e volta e meia passava por a casa daquela mulher, e ela servia a ele uma refeição, e ele ministrava sobre a vida dela, até que um dia ela falou para o seu marido: vamos construir lá em cima da nossa casa, vamos construir um quarto, um quartinho de tijolos, um quarto de alvenaria. Nele, um quarto simples, vai ter uma cama. Diga comigo, uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele.
Assim, sempre que ele vier nos visitar, sempre que ele passar por aqui, ele vai poder ficar nesse quarto. Então esse é o café da aliança, o nosso desejo é esse. É trazer para os profetas, é colocar à disposição, irmãos, da voz profética que o Senhor está levantando nessa região, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina e uma cama. Cama fala de um lugar de descanso. Mesa fala de um lugar de comunhão. Cadeira fala de um lugar de instrução. E uma lamparina fala de um lugar de exortação, luz vindo sobre a sua vida. Então é isso que nós queremos gerar nesses dias. Um ambiente para que os filhos de Abraão recebam pão e vinho. Um ambiente para que os profetas que o Senhor está levantando, os profetas que o Senhor está levantando, um ambiente para que eles tenham uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Eles tenham descanso, eles tenham comunhão, eles tenham instrução e eles tenham exortação da parte do Senhor. Isso é o café da aliança. Só isso. Um lugar preparado. Por isso, irmãos, nós queremos nos conectar de fato como pastores, como líderes. Eu sei que existem pessoas aqui que ainda não são pastores e líderes, nós chamamos de fominhas. Aqueles que têm fome, sede pela palavra. Seja muito bem-vindo nesse lugar, irmãos, e seja preparado por Deus para que você cumpra o seu chamado na hora certa, específica. Amém? Eu quero falar para você hoje, ou com você, sobre um homem chamado Saul. Uns dias para trás eu estudando sobre ele. E quando a gente entra num lugar no Senhor, é difícil da gente sair dali. Às vezes a gente entra num lugar que Deus nos leva e a gente fica ali por meses remoendo sobre aquilo. Sobre uma passagem, sobre um personagem, sobre um livro da Bíblia. A gente fica ali tentando torcer tudo que a gente pode extrair, tudo que a gente consegue. E uns meses atrás eu estava estudando sobre a vida de Saul. E vendo assim o quanto de Saul, irmãos, ou de Shaul, o quanto de Saul há em nós. O quanto de Saul há em muitos líderes, em muitos pastores, em muitos sacerdócios que o Senhor está levantando. E nós precisamos cuidar com isso. Quando a gente começa a ler o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, quando você vê os escritos do profeta Samuel, você vai ver que é chegado um tempo que Samuel já está velho, e Samuel, irmãos, foi o profeta. Samuel foi o cara. Samuel fez muita coisa no seu tempo. Ele guerreou, ele unificou, ele venceu filisteus, ele estabeleceu escolas proféticas, ele fez muita coisa, né, o profeta Samuel. E enquanto todo o povo se calou, no momento em que não se havia voz profética, ele conseguiu ouvir a voz do Senhor. Porque no tempo de Eli, diz a Bíblia que, né, não havia profecia, né, as visões não eram frequentes, não havia profecias. E foi exatamente nesse tempo de apostasia que o profeta Samuel se levanta e se torna uma grande voz, um grande homem, um grande profeta. Ele foi até juiz. Samuel, ele se moveu de uma forma a governar o povo, né? E como líder, não só como um líder religioso, como um profeta que era, mas como um líder civil. E diz as escrituras que no final da sua vida, os seus filhos Joel e Abias, diz que Joel e Abias amaram mais o lucro, do que a palavra de Deus, do que o próprio Deus. Diz que eles defraudaram a verdade. Diz que eles defraudaram a verdade e amaram mais o lucro do que o Senhor. Os filhos de Samuel, Joel e Abias. Então, irmãos, o povo vem diante do profeta Samuel e diz assim: nós não queremos os teus filhos. Você é um exemplo, você é um modelo, você foi o cara.
mas nós não queremos que os teus filhos governem sobre nós, porque eles não são como você. Olha o perigo, irmãos, de não dar sucessão nas gerações. E o povo diz assim: nós queremos um rei, como todas as nações têm. Todas as nações têm um rei que vai adiante deles na guerra. Tem um rei que guerreia suas guerras, e nós também queremos um rei, como as nações têm. Então Samuel entra em crise. Aí você vê um profeta em crise, que ele vai chorar diante do Senhor, dizendo: o povo não quer os meus filhos, e por causa do testemunho dos meus filhos, o povo rejeita o Senhor. Eles estão rejeitando os meus filhos, mas na verdade eles estão te rejeitando como Deus, porque o rei, irmão, sobre Israel era o próprio Deus. Ele era o rei, amém? Ele era o governante. Deus nunca quis que Israel, que o povo dele fosse como as outras nações. Deus não queria que eles tivessem um rei, porque eles já tinham um rei, eles já tinham o rei. Eles não tinham um rei, eles tinham o rei. Deus era rei sobre eles. Era Deus que lutava as suas guerras, era Deus que conduzia o povo em batalhas, era Deus que conferia vitória. Então Deus não queria que eles tivessem um rei, mas o povo queria um rei. Então Deus resolve dar um rei. Deus resolve levantar um homem, porque o povo assim pediu. Deus acalma o profeta e diz: fica tranquilo, Samuel, eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim. Sabe o que eu queria dizer para você, irmãos? Quando a nossa sucessão, quando a nossa posteridade, quando os nossos filhos não carregam o nosso legado, sabe o que acontece? A geografia onde eles estão inseridos negam o poder de Deus. A geografia, o lugar onde eles estão inseridos, tem um mau testemunho acerca do Senhor. E muitas vezes não é acerca da igreja, é acerca do próprio Deus. Foi o que Deus falou para Samuel: eles não estão rejeitando a você, eles rejeitam a mim. Então, quando nós não damos destino à nossa geração, o povo rejeita ao Senhor. Um povo rejeita ao próprio Deus. Mas o interessante que eu quero dizer para você é que o Senhor então escolhe um rei. E o Senhor escolhe o filho de Quis, da tribo de Benjamim, chamado de Saul. Ele é o primeiro rei da dinastia de Israel. Ele é Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E eu fui estudar muita coisa que eu não tenho tempo nem para falar para vocês hoje aqui sobre esse homem. Mas, irmãos, Deus amou profundamente a Saul. Quando a gente começa a comparar Saul e Davi, parece que Saul, irmão, sempre foi um Zé Mané. Parece que Saul sempre foi fraco. Parece que Saul sempre foi meio que rejeitado. Parece que Saul entrou como rei, meio que como bucha de canhão. Parece que Saul foi colocado como rei, como bucha de canhão. Tipo assim, Saul vai entrar, vai fazer tudo errado, vai queimar o filme, e Deus então vai castigar o povo, porque Deus não queria que o povo tivesse um rei. Já que o rei não quer os profetas, já que o povo não quer os profetas, o povo quer um rei. Então Deus vai colocar um rei lá como bucha de canhão, para ele fazer tudo o que é ruim diante do povo. E a partir disso Deus vai e pune o povo. E não é nada disso. Deus, irmãos, amou a Saul. Deus amou a Saul. Quem, irmãos, unge a Saul como rei foi Samuel, o profeta. Mas quem escolheu a Saul não foi o profeta Samuel, foi o próprio Deus. E Deus escolheu entre o seu povo e viu um homem que ele amou a Saul. E quando você vê as palavras que Deus tange, as palavras que Deus entrega a Saul, no ato da sua coroação, no ato da sua escolha, são palavras mais fortes do que as palavras que Deus entregou a Davi. Deus amou a Saul, Deus escolheu Saul.
E Deus não definiu um destino ruim para ele, foi ele mesmo, irmãos, que fez as suas escolhas. E 1 Samuel, o texto que eu falei para que você abrisse, 1 Samuel capítulo 9, verso 1 diz assim, 1 de Samuel 9, 1. Havia um homem de Benjamim, olha só, e aqui você vai ver vários pontos, os detalhes do texto, que falam desse homem. Havia um homem de Benjamim, que era rico, que era influente, chamado Quis. Esse é o pai de Saul. Então, irmãos, Quis, da tribo de Benjamim, era um homem rico e influente. Ele era, irmãos, um homem que mexia com a pecuária, com a agricultura. Ele era um latifundiário, era um homem que tinha muitas terras, e você vai ver que ele era, uma das suas atividades, ele criava jumentos ou jumentas. Aí hoje você pensa, né, um jumento, jumenta, uma mula. Irmãos, naquele tempo, irmãos, um jumento valia o preço de um bom carro hoje. Um jumento valia o valor, tinha o valor de um bom carro hoje, era um animal de carga. E um jumento tinha um valor de um bom carro hoje. Então diz assim, havia um homem de Benjamim que era rico e influente, chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência. Em outra versão diz, de grande beleza, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Eu não sei se você já conseguiu se situar, mas só em 2 versículos eu pego muita coisa da vida desse homem. Primeiro, ele era de uma família influente. Segundo, ele era de uma família que era abastada, tinha recurso. Terceiro, irmãos, a palavra diz que ele tinha grande beleza. Ele era bonito, ele tinha boa aparência, grande beleza. Quando nós vamos estudar algumas coisas que a teologia, o rabinato escreve, você vai ver que em questão de beleza, você vai ver que 2 homens são considerados como os mais belos da Bíblia. Um deles é Absalão, o filho de Davi, e o outro é Saul, filho de Quis. Eles eram aquele tipo de homem, irmão, que olhava para o cara e diziam, uau, grande, forte, bonito. Quando você pega os estudos, dos historiadores, estudos rabínicos, falam também dos grandes guerreiros. Eu sempre cito isso aqui. Os grandes guerreiros bíblicos e também conhecido pela história geral, não só pela Bíblia, como um dos maiores guerreiros do mundo, Davi e Josué, são considerados como um dos maiores guerreiros que o mundo já viu. Não é porque ela é da tribo, sabe? É lá do povo de Deus. É lógico, irmãos, que Deus que lutava as guerras deles. O mérito era de Deus, mas eram homens, irmãos, ferozes na batalha. Davi e Josué. Quando se fala de beleza, irmãos, Absalão e Saul, então eles tinham grande beleza. O que mais que ele tinha? Além de ser belo, ele era alto, ele era enorme. Diz que depois dele, os mais altos batiam nos seus ombros. Depois de Saul, o homem mais alto de Israel batia no seu ombro. Pensa que tamanho que Saul tinha, irmão. Saul era um dos descendentes dos gigantes. Se você pensar lá que devia ter um homem lá de 1,80 m, 1,90 m, e pensar que ele batia no ombro de Saul, que tamanho que tinha Saul? Amém? 2 Samuel, capítulo 1. 2 Samuel, capítulo 1, diz assim, o verso 23. Aqui já falando no momento da época em que eles morreram, mas para você ter uma ideia. Saul e Jonatas, seu filho, tão amados e queridos na sua vida. Mais um ponto, irmãos. Saul era um homem amado. A Bíblia fala isso.
Às vezes quando você pensa, o povo de Israel, né, o povo meio que rejeitou a Saul, Saul não conquistou o povo, não é verdade. A Bíblia diz, Saul e Jonatas tão amados e queridos na sua vida. Saul é o tipo de líder, foi um tipo de rei que o povo amou aquele rei. Tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram, porque pai e filho morreram juntos, Saul e Jonatas. E o que diz o texto? Eles eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes do que leões. Pensa um texto bíblico destinado para falar a respeito da sua vida dessa forma. Eles eram mais ligeiros do que águias. Quer dizer, irmãos, que eles eram rápidos, certeiros, destros em batalhas. E diz que ele era mais forte do que um leão. Por isso que me chamou muito a atenção quando são detalhes que a gente não ministra, mas quando Saul esteve diante de Golias, eu fiquei pensando, por que Saul não partiu para cima de Golias? Se bobear, irmãos, Saul era próximo em altura do gigante, do mercenário de Gate, filisteu chamado Golias. Ele era um homem violento, era um homem extremamente ágil e capaz na batalha. Ele saía em batalha, saía em guerras. Saul, por que ele não foi? O fato é que nós temos que entender, irmãos, que quando o filisteu de Gate, o mercenário que vivia da guerra, o filisteu de Gate, chamado Golias, quando ele se levanta contra Israel, ali não é a figura de um homem, ali não é a figura de um guerreiro, ali não é a figura de uma pessoa, ali é uma figura de uma potestade, é a figura de um principado, porque nenhum homem afronta uma nação, ele não afrontou um outro homem, ele afrontou toda uma nação. E a ação, irmãos, presta atenção que eu vou entrar nisso, me dá sua atenção de presente. A ação principal que Golias, o intimidador, agiu, e eu penso que ele tinha uma direção do próprio inferno, ele tinha uma direção do próprio Satanás, ele tinha uma direção do próprio inimigo do povo de Deus para fazer isso. A intimidação que Golias usou foi na mente. Golias intimidou o povo na mente. E aqui que eu quero entrar, se tinha uma coisa que o grande, forte, lindo, alto Saul tinha de fraqueza, era a mente. Se tinha uma coisa que um homem amado por Deus, escolhido por Deus, assim como Deus escolheu a Davi, Deus também escolheu Saul. Não foi o povo que escolheu Saul, não foi o profeta que escolheu Saul, não foi o povo que escolheu Saul, Deus escolheu Saul. Se tinha uma coisa que o homem forte, um homem belo, um homem lindo, um homem destro na guerra, um homem forte, um homem de tantas qualidades, escolhido por Deus, amado por seu povo, se tinha uma coisa que ele tinha de fraqueza, era a mente. E a intimidação de Golias era: não tem homem aí, nenhum Deus que guerreou as suas guerras até hoje poderá guerrear nesse momento. Eu quero apenas um homem. E na verdade, irmãos, quando você vai ver os estudos, na verdade ele chamava Shaul, ele chamava Saul para a guerra. Eu quero Saul, eu quero o rei, porque ele é bonito, mas é fraco. Sabia que existem estudos sobre isso? E isso não é algo oculto que eu estou trazendo para você, porque Deus sabia disso e Samuel também sabia. Porque ele é bonito, mas é fraco. Aqui ele é fraco. Porque ele é alto, mas aqui ele é fraco. Porque ele é forte no físico, mas aqui ele é fraco. Porque ele é forte, é destro na guerra. E se ele tiver convicto, se ele tiver posicionado, se ele tiver com a mente no lugar certo, ninguém segura Saul. Mas Satanás sabia, se eu girar um dispositivo, uma pequena chave na sua mente e desequilibrar a sua mente, ele se torna um gato.
Ele não sabe mais lutar as suas guerras, ele não sabe mais manejar as suas armas, ele não consegue mais aplicar sua força. É aqui, ó. E por isso, irmãos, que quando Davi chega e vai lutar aquela batalha, a mesma intimidação que estava sobre Saul vem sobre Davi. Começa já com os irmãos dizendo: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Você tem as ovelhas do pai para tomar conta. Quem te chamou aqui? Olha o seu tamanho, olha a sua altura. Você é franzino. Totalmente diferente de Saul. Você é fraco, você é pequeno, você é magro, você é sardento, é ruivo, é feio. O que você está fazendo aqui? Existe um gigante que nos afronta querendo lutar com alguém tão forte como o nosso rei Saul, e nem o nosso rei Saul é capaz de enfrentá-lo. E o que tu está fazendo aqui? E quando ele diz: eu vou lá, porque aqui, irmãos, ele estava conectado com o que Deus estava fazendo. Ele falou: eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. E aí, irmãos, quando ele vai se apresentar para o rei, outra intimidação. O próprio rei, o próprio Saul diz: quem é você para lutar contra Golias? Eu vou lá. Golias cairá diante, não da minha ruivice, não das minhas sardas, não da minha fraqueza. Ele cairá diante do Senhor, que governa céus e terra, no qual sempre deu vitória a todo o seu povo. Eu penso o pequeno franzino Davi olhando para Saul e dizendo: tu não percebes que é na tua mente que ele está tocando? Tu não percebes que tu tem condição de vencê-lo? Tu não percebe, grande rei, que tu tem condições físicas, que tu tem condições no espírito, porque Deus é contigo, de vencê-lo? Você tem físico, tem porte, tem destreza, tem Deus. O que você precisa é emocional. Você não tem emoções, suas emoções estão feridas, sua cabeça está mexida. Mas Davi falou: a minha não. Então deixa comigo, deixa eu chutar esse pênalti. Eu vou fazer o gol. Deixa eu chutar esse pênalti, eu estou pronto. Sabe, rei, eu prometo que eu não vou errar, eu vou fazer o gol. Então vai, toma minha espada, toma o meu escudo, toma minha lança. Aí eu não consigo nem andar com isso. Não consigo nem andar com isso. A minha luta não é uma luta contra carne e sangue, é contra principados e potestades nas dimensões espirituais. Então, se eu não vou lutar contra carne e sangue, não é contra os músculos, a altura e as armas de Golias que eu vou lutar, então eu não preciso de armas naturais, eu preciso de uma arma aqui. Porque aqui, irmãos, é uma guerra espiritual. É Deus lutando contra o império das trevas. E por isso que quando Davi então se coloca ali para fazer o que tinha que fazer, irmãos, o Senhor fala para ele: ei, Davi. E ele falou: pois não, meu Senhor. Ele falou: uma pedra. Pode pegar mais de uma, mas você vai usar uma pedra no alforje, e é na cabeça. Destrua o cérebro de Golias. Destrua a voz que grita contra o meu povo. Destrua a intimidação dizendo que eles não conseguem. Destrua a intimidação que grita nos quatro cantos dessas nações, desse mundo, dizendo que a igreja vai parar, que a igreja vai fechar, que a igreja não vai avançar, que você não vai conseguir, que você não vai crescer. Destrua, cale a voz do inferno em meu nome. Cale a voz do inferno em meu nome. Davi: pois não, Senhor, é aqui. É na fronte, é na testa. Quando você atingir o módulo frontal do cérebro de Golias, a sua voz intimidatória será calada. Aí, irmãos, outro detalhe. Ele fez como Deus mandou. Golias cai diante dele. Aí o Senhor falou, quando ele ia saindo, Deus falou: Davi,
E ele falou: pois não, Senhor, volte. Pega a espada de Golias e Pega a cabeça de Golias e caminhe com ela por alguns dias. Mostre a minha igreja, mostre aos meus pastores, mostre aos sacerdotes, mostre aos profetas, mostre aos reis, mostre aos soldados, mostre ao mundo que nenhuma intimidação de o inferno, nenhuma voz que grita contra mim permanecerá de pé. Quando você encontrar um homem, levante a cabeça de Golias e diga: essa é a voz que te intimidava, ela se calou. Você está entendendo isso? Coisa de homem, né, irmão? Coisa de homem. É por isso, irmãos, que existe toda uma ideologia hoje desconstrutiva em relação à figura do homem, porque a Bíblia é assim, uma coisa de homem. Sabe, Deus mostrando algo e dizendo. Mas deixa o Davi para lá, que não é dele que eu quero dizer. Deixa eu mostrar para você. Saul então tinha uma fraqueza. 1 Samuel capítulo 10 diz assim. Aqui o Senhor levanta o profeta Samuel para que pudesse ungir o filho de Quis. 1 Samuel 10:1. Então Samuel apanhou um jarro de óleo. Derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Veja só. Então Samuel, o profeta Samuel, apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, beijou, dizendo: o Senhor, o Deus de Israel, te tem ungido como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Ele estava procurando, irmãos, nesse ato aqui, ele estava procurando as jumentas do seu pai, que haviam fugido, se perdido. Deus criou essa condição para que ele pudesse ir, buscar, procurar as jumentas de Quis, e no caminho, ao procurar as jumentas do seu pai, ele encontrasse o profeta Samuel, queria ungí-lo por ordenança do Senhor. As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora o seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Ele está te perguntando: como encontrarei o meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando, meu Deus, estará levando 3 cabritos, 3 pães, outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Aqui a gente precisava, irmãos, de uns 20 minutos para esse versículo. Vamos para frente. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 pães, outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhes oferecerão 2 pães. Tinham 3, mas você fica com 2. Isso fala algo que você deve aceitar. Aceite 2 pães. 5, depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, ou seja, um lugar de adoração. Eles estarão profetizando. Em Gibeá de Deus, o lugar que eu escolhi para que tivesse os meus profetas em adoração, há um destacamento filisteu. Irmãos, a palavra toda fala. Olha os detalhes do texto. É o que o pastor Bruno falou aqui no momento de ofertas.
no lugar de descanso, num lugar de adoração, no lugar de gerar algo para Deus, sempre tem um destacamento filisteu. Sempre tem um destacamento filisteu. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade você encontrará então adoração. Verso 6, o Espírito do Senhor se apossará de você. O Espírito do Senhor se apossará de você. Em outra versão, o Espírito do Senhor te encherá. Irmãos, são as mesmas palavras ditas a Davi. Ou melhor, são palavras mais fortes do que a que Davi recebeu. O Espírito do Senhor se apossará de você, te encherá, e com eles você então profetizará. Em espírito será transformado em um novo homem. Em algumas versões diz em transe. Essa palavra transe, irmãos, é a palavra em espírito. Transe quer dizer fora do natural, fora do corpo, em espírito. Vou ler de novo. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles, os profetas, você profetizará em espírito, e será transformado em um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que você quiser, pois Deus é com você. Aleluia! Eu tenho certeza que seus olhos, passaram batidos nessas palavras dadas a Saul. Deus falou: faça o que você quiser, faça o que tiver que ser feito. O que você quiser siga os meus estatutos, siga os meus princípios, mas eu te dou autoridade. Eu sou com você. Alguém, irmãos, que amava muito a Saul também era Samuel. De fato, até que Deus, depois de ungir Davi, irmãos, teve que levantar outros profetas, como por exemplo Natã, para que acompanhassem a caminhada de Davi, porque Samuel tinha um problema com isso. Não que ele não aceitasse a Davi, mas Samuel amava Saul, a ponto do Senhor chegar um dia para ele, depois que Saul sai da vontade de Deus, o Senhor falar para Samuel: até quando amarás, até quando investirás, até quando lutarás por Saul, tendo eu o rejeitado? Aí Samuel: não, porque ele era um cara legal, irmão, ele era um cara bacana. E quando eu falo um cara legal, irmãos, ele era populista. Um dos maiores problemas de Saul, e que eu tenho dito que é problema do sacerdócio brasileiro, problema de líderes, de pastores, ele era o cara que queria agradar o povo. Saul era o cara que queria agradar o povo. Ele era como Moisés. Moisés também tinha esse problema. Ele tinha um problema sério, uma crise relacional com o povo de Israel, Moisés, e ele brigou com aquilo ali, até o ponto de acabar lá não entrando na terra, porque o Senhor falou assim para ele certa vez: um dia eu vou ministrar isso para você, que deixa o povo. E o Senhor não brinca, irmãos, não era um blefe de Deus, não era uma brincadeira. Escuta o que eu vou falar para você ruminar, talvez para o próximo café. O Senhor falou assim: deixa o povo, deixa esse povo, deixa esse povo. Você, Moisés, é meu amigo, e eu vou estar junto de ti. Vem comigo, eu vou te dar um outro povo. Mas esse povo, deixa esse povo. E ele falou: deixa não. Deus falou: não vou com você. Não por causa de você, eu não vou com você por causa do povo. Porque se eu for com você, por causa do povo, te consumirei no caminho. Está lá. Então deixa o povo. Ele: deixa o não. Porque ele tinha duas opções: ou você vai sem mim, ou você vai sem mim com o povo.
ou você vai sem mim com o povo, eu mando anjo, livramento, te dou tudo, mas eu não vou. Aí Moisés falou, não, sem o Senhor ninguém vai. Aí a segunda opção era, deixa o povo então e vai só comigo. Aí eu vou estar com você. Ele, não vou também não. Aí ele falou, terceira opção, se for o povo e eu, se eu for com o povo, te consumirei no caminho. Ele falou, é essa. E o que aconteceu, irmão? Deus mudou de ideia? No caminho Moisés foi consumido por causa do povo. Quando ele feriu a rocha pela segunda vez, o Senhor falou, lembra que eu te falei lá atrás? Você está irado com o povo, e por causa da ira do povo, você quebrou a minha aliança e não me santificou. A minha palavra não foi santificada diante do povo. Por causa disso tu não entrarás na terra. Mas a gente vê isso tudo romantizado. Ai, mas o Moisés e o povo, não sei o que. Por causa do povo ele ficou de fora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê, irmãos? Porque ele tinha um problema relacional com o povo, que acontece desde o Egito lá, quando o povo não aceita ele, depois ele volta. Agora o povo já não aceitou ele uma vez, agora eu preciso ser aceito por esse povo de todo jeito. Está entendendo isso, irmãos? E Saul era esse homem que tinha um problema relacional com o povo. Ele amava o povo. Ele amava mais o trono do que amou a Deus. Ele amava mais o povo do que amava, irmãos, as ordenanças do Senhor na vida dele. Então, vamos lá, para a gente concluir aqui. Diz então o verso 7, assim que esses sinais estiverem cumpridos, faça o que achar melhor, pois Deus estará com você. Verso 8, vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, diga comigo, 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Irmãos, vamos lá. Quem está dando estas instruções a Saul é Samuel, o profeta, que havia, por ordem de Deus, ungido a Saul. Então ele diz uma série de coisas que vai acontecer, e no processo das coisas que vão acontecer, lá na frente, ele diz assim, olha, vai acontecer uma série de coisas com você, o profeta dizendo, Deus já estabeleceu todas elas, e vai chegar um momento do seu governo que você vai chegar em Gilgal. E quando você chegar em Gilgal, detalhe do texto, a palavra Gilgal significa aliança. A palavra Gilgal significa círculo. A palavra Gilgal significa aliança. Foi em Gilgal que Josué capítulo 5, Josué circuncida os filhos de Israel, para colocar os incircuncisos na circuncisão. Ou seja, colocar o povo numa condição de herdeiro, de filho de Deus, aliançado com Deus, para que pudesse entrar, adentrar, para que as muralhas de Jericó caíssem diante dos seus olhos, e eles pudessem acessar a sua herança. Então Gilgal significa um lugar de aliança. Samuel diz, vá na minha frente, em Gilgal, no lugar da aliança, você me espera, ali nós vamos selar uma aliança. Quando você chegar lá, eu irei também, eu vou te encontrar nesse lugar, e nós vamos oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão ao Senhor, vírgula, mas você deve esperar 7 dias, na minha versão, entre 2 vírgulas, tipo assim, um sinal vermelho, mas você deve esperar. Isso, coisa difícil para pastor, irmão, coisa difícil para pastor. Pede para esperar não, pede para esperar não, é tudo para ontem, para ontem. Pede hoje, irmãos, para estar pronto ontem. Quer fazer, quer acontecer, quer mudar, quer romper, quer crescer. Irmão, todo pastor acha que vai começar uma igreja e 6 meses depois vai ter 500 membros. Todo pastor, irmãos, até aquele que sai de uma igreja, aí ele sai de uma igreja que tem dificuldade de crescer, ou que nunca cresceu. Ele falou, vou começar a minha, quando eu crescer em 6 meses,
vou ter 200. Processos. Aí diz assim, olha, mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e diga para você o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, olha só que lindo. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos esses sinais se cumpriram em um único dia. É forte demais, irmão. Uau! Deus mudou o coração de Saul. Sabe o que eu quero dizer para você? Nós estamos diante, irmãos, de Saul, da tribo de Benjamim, filho de Quis, o primeiro rei da dinastia de Israel, eleito, levantado, ungido por Deus. Quando a gente faz um paralelo entre Saul e Davi, você vai ver, irmãos, que tudo que Saul teve, Davi não tinha. Saul, irmãos, era grande, alto, forte, bonito. Davi era magro, pequeno, baixo. Saul, irmãos, foi criado debaixo de uma paternidade mais conectada com seu pai Quis. Davi, embora recebesse destino de seu pai Jessé, diz escritos rabínicos que ele era um filho ilegítimo na aliança, podemos falar isso depois também, e por isso, irmãos, ele era afastado da mesa, ele não se assentava na mesa com seus irmãos, por isso que ele escreve aquele salmo dizendo que Deus é Deus, que faz do solitário habitar em família, e do monturo, o monturo é lixo, ele ergue o necessitado e o faz sentar com os príncipes do seu povo. Davi estava falando dele mesmo. Eu sou um solitário, que Deus me deu família. Eu sou alguém, irmãos, que conheço o monturo, conheço o lixo. Era o rejeitado da família que levava os restos para o monturo, o lugar do lixo. E ele diz, do monturo, Deus levanta um homem e o coloca para sentar em um trono com os príncipes do seu povo. Você está entendendo isso? Então ele recebeu a paternidade de Jessé, mas ele era alguém diferente até fisicamente dos seus irmãos. Por isso que ele diz também, em pecado me concebeu minha mãe. E foi naquele dia diferente, irmãos, que Samuel chega lá na casa de Jessé, que Davi senta na mesa, ele não sentava na mesa. Você está entendendo isso? Deixa eu te dizer outra coisa. Saul, irmãos, a família de Saul era rica, tinha dinheiro e tinha posse. A família de Davi não tinha nada. Não tinha nada, não tinha reconhecimento, não tinha dinheiro, não tinha posse. Por isso que quando Davi chega lá e quando vê aquela questão do Golias, existe uma proclamação dizendo assim, quem derrubar esse gigante, a casa do seu pai não paga mais impostos. Aí Davi fala, sou eu na fita, na hora. Eu vou livrar o meu pai, a casa do meu pai de não pagar imposto, é comigo mesmo, porque o negócio difícil está pagar imposto. Ele não tinha nada. Só que é isso que eu quero dizer para você, meu irmão. Davi era um homem, irmãos, que na sua solidão levantou altares ao Senhor. Que em lugares solitários, quando Davi saía para apacentar as ovelhas, irmãos, se você for estudar também sobre isso, eles não iam e voltavam como é, por exemplo, um pastoreio hoje de bois, de ovelhas, solta o gado, depois busca, à noite não. A história de Israel diz que um pastor de ovelhas ficava até 6 meses fora de casa, no mato, num lugar onde não tinha televisão, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha Zap, não tinha o Facebook, não tinha nada, nem energia elétrica tinha, não tinha chuveiro para tomar banho, tomava banho nos riachos gelados, 6 horas da tarde, escuridão, e ele sentava numa pedra e pegava a sua harpa e começava... Davi começava a dedilhar as suas harpas e as suas músicas era: o meu Deus
adestra as minhas mãos para a batalha. Com Ele eu salto muralhas, com Ele eu passo no meio de um batalhão, com Ele eu venço guerras. Ele é o meu Senhor. Na adoração Ele conectou a sua mente, as suas emoções, para vencer guerras que ninguém venceria. Sabe o que Deus estava dizendo? Que não é a sua estrutura, que não é a sua roupagem, que não é o que você pode mostrar do lado de fora, é aquilo que você construiu do lado de dentro. É aquilo que você construiu do lado de dentro. É aquilo que a sua mente se conecta com Deus, o seu espírito se inclina a Ele. Assim são gerados avivamentos. Assim é gerado, irmãos, o resgate da sua geração. Assim é gerado tudo aquilo que um homem de Deus precisa fazer na intimidade, num lugar onde se ouve a Deus e onde se não negocia aquilo que é ouvido. Irmãos, o grande, belo, lindo Saul não entendeu isso. Ele era o homem do povo, amado pelo povo, ovacionado pelo povo, aplaudido pelo povo. Ele era o líder populista que queria falar o que o povo queria ouvir. Um homem que gostava de pão e circo, ou seja, ele gostava das festas, ele gostava da celebração do povo. Ele gostava de ver as virgens de Israel cantando e celebrando, dizendo: Saul é grande, Saul é enorme, Saul é rei. E o coração dele se enchia. Aqui, irmãos, vai para você um líder, cuidado, cuidado, irmãos, o sucesso sempre afundou mais do que o fracasso. O sucesso sempre afundou mais do que o fracasso. Pedro saiu para pescar, Lucas capítulo 5, e pescou durante uma noite inteira e não pescou nada. Então ele volta para casa, ele está triste, mas ele está vivo. Ele está triste, mas ele está vivo. Ele está triste, mas ele está conectado com Deus. Ele está triste, mas ele vai chorar nos pés do Senhor. Mas no outro dia ele faz uma pesca como nunca pensou, como nunca imaginou que podia fazer. E quando ele faz aquela pesca e enche o barco de peixe, o barco começa a afundar. Porque o seu maior sonho se tornou o seu maior pesadelo. Porque aquilo que ele mais queria, se ele não tivesse um discipulado naquele momento, a ajuda de outros barcos, o seu barco teria sucumbido, afundado. Por isso que quando ele vê que os peixes estão chegando, ou seja, está dando certo, está crescendo, a pesca é grande, o ministério está explodindo, o sucesso chegou, Jesus falou: faz sinal para os outros barcos e pede ajuda. Tem pescadores ali que podem te ajudar, podem te instruir, podem falar como fazer. Se não fizeres isso, afundarás sozinho. Você já pensou, irmãos, o que é afundar com um barco cheio de peixe? Você já pensou o que é afundar com um barco cheio de peixe? Você já pensou o que é cumprir o que mais pensou, o que você mais desejou na sua vida? E quando você tinha tudo o que você desejou, quando você vê, você está afundando. Sua casa, sua família, seus filhos estão afundando. Porque o sucesso, irmãos, tem a capacidade de afundar mais do que o fracasso. Geralmente o fracasso te leva a Deus, e o sucesso, irmãos, te leva à fama. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Pastores que estão aqui, nós precisamos uns dos outros, precisamos de discipulado, de pessoas que são qualificadas por Deus para falar: você está errado. Se continuares assim, você vai sucumbir. Você é soberbo, você é vaidoso, não é assim que se faz. Sabe o que a gente faz quando a gente encontra uma pessoa assim? A gente dá um passo para trás. Fulano de trás é soberbo. Não, você que é o soberbo. Porque você precisa ter gratidão quando se levanta na sua vida homens que colocam o dedo no seu nariz. Você precisa agradecer a Deus quando pessoas que olham para os seus olhos e dizem: você está errado, está tudo errado, não faça isso. Pessoas que por amor estão te falando, estão te sinalizando. Então você precisa agradecer a Deus.
Por que eu preciso agradecer a Deus? Porque Deus está levantando homens que conjuntamente com você irão pescar os peixes que Deus está te dando, para que a pescaria seja coletiva, seja do reino, e a honra e a glória seja do Cristo, e você não venha sucumbir no meio da pescaria. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Nós precisamos de pessoas, profetas do Senhor, que olhem nos nossos olhos e dizem: para, cuidado, vigia. Irmãos, não recue dizendo: não quer o meu crescimento, está com inveja do que eu estou fazendo. Não, Deus levanta pessoas para dizer: vigia, porque Deus te ama, e Ele quer que você cresça de forma sustentável, de forma a glorificar o seu nome. O grande Saul, irmãos, o grande Saul era esse homem. Olha o que diz o texto, vamos lá. Verso 10. Não, verso 14. Verso 17. Vamos lá, vamos acelerar. Verso 17, Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa. Então vai entendendo, isso aqui é algo, uma cadeia de sucessão de acontecimentos que o profeta falou que aconteceria. Mas existe algo que o Senhor falou: quando você chegar lá em Gilgal, você me aguarda. Isso ainda não tinha acontecido. Muitas coisas aconteceram naquele dia. No mesmo dia aconteceu várias coisas que o Senhor falou que ia acontecer. E o verso 17 diz assim: Samuel então convoca todo o povo de Israel ao Senhor em Mispa. E lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias, e disseram: não, escolham um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e clãs. O que está acontecendo aqui, irmãos? O Senhor pega o Saul e leva o Saul agora diante do povo. Tudo que tinha acontecido era algo secreto, lá no meio do mato, onde as jumentas haviam sumido. Agora o Saul está juntamente com o profeta Samuel, que tinha autoridade, que era aquele que governava, que era aquele que tinha a boca, a voz profética no meio do povo. Então o profeta Samuel leva Saul diante dos clãs, diante das tribos, para apresentá-lo como o rei que eles haviam pedido e Deus havia escolhido. Veja o que vai acontecer aqui, irmão, presta atenção. Tendo Samuel, verso 20, tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, elas se ajuntaram, a de Benjamim foi escolhida. Então o profeta Samuel ia apresentar o rei, trouxe todas as tribos. Aí ele disse: separe de Benjamim dê um passo à frente. A tribo de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, clã é família, família por família da tribo de Benjamim, até que chegou na família de Matri. Matri foi escolhido, e finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Então aqui ele seria ordenado o rei, ele seria levantado. Quando porém procuraram ele, não foi encontrado. Vai olhando isso aqui. Samuel então chega com o Saul para poder ordená-lo, para poder consagrá-lo. No ato, irmãos, de consagração, de ordenação, o Saul ele some, ele desaparece. E aí junta todo Israel, e de Israel junta a tribo de Benjamim, dá um passo à frente da tribo de Benjamim, família por família, até chegar na casa de Matri e na casa de Quis. Mas quando se procura por Saul, então verso 22, então consultaram novamente o Senhor.
Eles foram orar e dizer: Deus, o que está acontecendo aqui? Samuel consultou o Senhor: cadê Saul? Ele já chegou. E o Senhor disse: sim, ele está escondido nas bagagens. Ah, meu Deus do céu. Ele está escondido nas bagagens. Aqui, irmãos, Saul já está demonstrando a sua fraqueza. Agora sabe qual é o detalhe? Ele vai se esconder onde? Nas bagagens. E como tudo na Bíblia é profético, irmãos, bagagens fala daquilo que vem de casa. Bagagens fala daquilo que vem de família. Bagagens fala da sua intimidade, da onde se guarda seus pertences, da onde se protege aquilo que você quer que ninguém mexa, que ninguém vê. Bagagem fala daquilo que é da sua casa e que ninguém toca. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Ele escondido ali no momento em que gritam: Saul, o grande rei, Saul eleito por Deus, ordenado como rei, o primeiro rei da dinastia de Israel, que entre Saul para a coroação. Cadê o Saul, irmão? O Saul grande, forte, ligeiro, ágil, valente, está tendo uma crise e fugindo. Ele está se escondendo, irmãos. Ele está se abstendo daquilo que Deus o chamou, daquilo que Deus o separou para fazer. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? E eu preciso terminar com você, senão eu não vou cumprir minha palavra. Se levante, irmãos, para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se levante para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não deixe que os traumas das suas bagagens, não deixe que os traumas da sua infância, não deixe que os traumas da sua família apaguem a voz da ordenação de Deus na sua vida. Não deixe que aquilo que você viveu na sua infância, aquilo que você viveu na sua adolescência, marquem a sua vida para sempre. Não deixe que isso aconteça. Não deixa que a falta de paternidade, não deixa que a falta de afeto, a falta de cuidado, a crise no casamento dos seus pais, não deixe, irmãos, que a fome que você passou, que a deficiência que você passou, que a rejeição, que o abandono, que tudo aquilo que você passou, irmãos, influencie naquilo que Deus tem para fazer hoje na sua vida. Se levante como um ungido de Deus, de alguém que foi amado por Deus, selecionado por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus. O texto diz que Deus tocou em Saul, e Ele está tocando em você hoje, e diz que a partir daquele dia, daquele momento, ele não seria mais o mesmo, porque Deus mudou a sua mente e o seu coração. Existiam, irmãos, fortalezas tão fortes. 2 de Coríntios capítulo 4, verso 10, se não me engano, fala sobre isso. Fortalezas, sofismas na alma das pessoas, que precisam ser anulados pelo poder da palavra. Sabe o que eu quero dizer para você? Não deixe, irmãos, que a sua mente seja tocada. Não se esconda nas bagagens. Não se esconda no passado. Não se esconda naquilo que você viveu. Deus está ecoando o seu nome na eternidade. Deus está ecoando o seu nome para este tempo. Deus está chamando cada um de vocês. Ouça Deus chamá-lo, dizendo: levanta-te, você foi escolhido, ungido e preparado para este tempo. Governe, lidere, tome a cidade dos seus inimigos, faça aquilo que eu coloco na sua mão para fazer. Ouça Deus chamando o seu nome. Assim como Davi conseguiu ouvir, ouça Deus chamando pelo seu nome: vá, entre, tome o seu lugar,
Não se esconda nas bagagens, irmãos. Não deixe que em cada momento do seu ministério, cada momento da sua rotina ministerial, venham lembranças que te aprisionam nas bagagens. São bagagens espirituais que não devem ser guardadas, mas exterminadas da sua vida. São bagagens espirituais que você carrega na mente, que devem ser, irmãos, deletadas do HD da sua mente, devem ser deletadas do seu coração. São bagagens espirituais passadas, de sofrimento, de angústias, de rejeição, de coisas geradas que influenciam seu ministério, seu casamento, sua paternidade, sua maternidade, coisas que marcam a sua vida e que devem ser deletadas do seu espírito. E o poder da palavra, irmãos, diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você consegue. Não seja como Saul, irmãos, que se escondeu na bagagem. Não seja como Saul, que diante de Golias teve a sua mente tocada e não conseguiu dar a resposta que Deus esperava. Quero terminar com você. Meu Jesus, me ajuda. Deixa Deus tocar no seu espírito, irmãos. Deixa Deus tocar no seu espírito. Deixa Deus tocar na sua vida. Deixa Deus gerar algo aí no seu espírito, na sua mente, no seu coração. Estabelece o reino. Estabelece o reino. Estabelece o reino em meu coração. Estabelece o reino. Estabelece o reino. Estabelece o reino em meu coração. Reino inabalável, reino ilimitável, a sua presença, a sua glória. Reino inabalável, reino ilimitável, a sua presença, a sua glória. 1 Samuel capítulo 13. Samuel capítulo 13, verso 8. Lembra de Gilgal? Diz o texto assim: ele esperou 7 dias em Gilgal, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou. Este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam holocaustos e sacrifícios de comunhão. Saul mesmo ofereceu então os holocaustos. E quando ele terminou de oferecê-los, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. E perguntou Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal. Eu não busquei ao Senhor. Olha o detalhe do texto: eu não busquei ao Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Diz Samuel, verso 13: você agiu como um tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, olha, se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Olha a palavra que pairava sobre esse homem.
Olha a palavra que pairava sobre ele. Ele teria estabelecido para sempre o seu trono sobre Israel, porque o Senhor te ama, Saul. Ou um profeta indignado, porque o profeta também amava. O profeta Samuel amava Saul. E está dizendo, seu burro. Está dizendo para ele, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou um líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Sabe o que está dizendo, irmãos? Está dizendo, por causa disso, Deus vai levantar um outro, e o outro já estava lá, irmão, na fila, é o magrinho. É aquele que não tem fama, é aquele que não tem título, é aquele que não tinha nobreza, é aquele que não tinha renda, é aquele que não tinha aparência, não tinha músculo, não tinha tamanho, mas tinha paixão. Mas se conectou com aquilo que Deus tinha para ele. É aquele que no meio do mato, na escuridão, da solidão, tocava sua harpa dizendo, Deus, eu estou aqui. Você está sabendo o que Deus quer fazer, irmãos, como um adorador de fato? A sua maior adoração que você pode entregar a Deus não é diante de ninguém, é diante de uma parede, é diante de umas poltronas vazias, assim, diante de uma cama, de um quarto fechado. Ali você pode entregar a sua maior adoração ao Senhor. Não é quando você prega bem, não é quando você cantou bonito, não é quando a apresentação foi legal, não é quando a igreja está cheia. Não, é você e ele e você, e dentro de ti são geradas fontes secretas, onde em público você pode liberar. Você só será uma voz coletiva se no privado, irmãos, você estabelecer altares ao Cordeiro. Você está entendendo isso? Irmãos, deixa eu te falar outra coisa. Que pastor, que líder não tem paciência. Ele falou 7 dias. Aí diz aqui, no 7º dia ele foi lá e sacrificou. Só que diz que não acabou o 7º dia. Quando ele sacrificou, o profeta chegou e falou, o que você fez? Aí você falou que era 7 dias e não veio. Ele falou, abençoado, não acabou o 7º dia ainda. Sabe por quê? Porque ele deixa por último minuto, ele deixa para a última hora, ele deixa para o seu último suspiro, ele te prova até o seu último fio de paciência, para saber se você é com ele ou não é com ele, se você persevera ou se você desiste, se você vai até o fim ou se você para no meio. É na última hora que ele aparece. É no último minuto que ele aparece. Não pense que acabou, irmão. Tem muita gente entregando os pontos. Eu já fiz o que tinha que fazer, eu já orei o tanto que tinha que orar, eu já esperei. Calma, não acabou 7 dias ainda. No 7º dia, no último dia, Saul falou, ele não vem. E sabe o que ele fez, irmãos? Entrou em lugares onde não foi chamado para entrar. O sacerdócio do Brasil está morrendo porque tem muitos homens, muitos pastores, muitos líderes adentrando lugares espirituais que eles não foram habilitados para entrar. Respeite o tempo e a unção que Deus entrega na sua mão. Respeite o processo de Deus. Respeite homens que já caminharam 1 milha, 2 milhas. Respeite homens que estão à sua frente, podem discipular você no caminho. Não queira, irmãos, adentrar lugares que você não está pronto para adentrar. Não queira tocar numa unção, numa capa que você ainda não está pronto para usar. Vai chegar o seu tempo, mas respeite o tempo, respeite o processo de Deus na sua vida. Senão você vai morrer. Ele recebeu a maior unção que ele poderia receber de rei e não de sacerdote. Então por que ele entrou para sacrificar onde ele não foi chamado? Ele entrou e sacrificou. E Samuel falou, agiste como um tolo. Você é rei, Saul, um grande rei, amado por Deus, amado pelo profeta, amado pelo seu povo. Você não é sacerdote.
Sabe qual é o problema do nosso tempo, irmãos? Reis não respeitam sacerdotes e profetas. Sabe qual é o maior problema do nosso tempo? É achar que o dinheiro, irmãos, pode fazer qualquer coisa, porque Deus dá dinheiro para reis, mas dá sabedoria, dá instrução, dá decretos proféticos para profetas e sacerdotes. Sabe qual é o problema de hoje, irmãos? É que rei está querendo fazer tudo sozinho. Na verdade ele está com um rei na barriga, né? Ele está achando que é a última Coca-Cola do deserto. O problema do nosso tempo é que quem tem dinheiro, quem Deus levantou como rei, está achando que pode sacrificar. Está achando que pode tocar numa unção que não é devida, porque acha que o dinheiro compra tudo. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Escuta o pastor falando, você vai lembrar disso nessa manhã. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. E você vai ver grandes reis desse tempo serem abatidos nos próximos meses e anos. Dá tempo. Isso não é uma profecia de causa, irmãos, é só a palavra se cumprindo. Porque a soberba procede à ruína. E todo rei que Deus levantou, se Deus levantou, todo rei que Deus levantou na indústria, no comércio, todo rei que Deus levantou na política, todo rei, alguém com autoridade, se foi Deus que levantou, ele só governa, ele só caminha debaixo da instrução do sacerdote e do profeta. E se ele anular essa voz, irmão, pode contar. Quantos mandatos, quantos tempos, quantos meses você vai ver, irmãos? A casa vai cair. Porque Deus não levanta rei nenhum rei na escritura caminhou sozinho. Todos eles se inclinaram diante de um profeta ou de um sacerdote. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? E para terminar, eu não vou nem, só vou te mostrar o texto, vou nem ler. O Senhor é bom, amém, irmãos? Deus é bom, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. 1 Samuel 15, nós vamos terminar aqui. Irmão, eu subi aqui, sabe qual é o nosso problema? Eu subi aqui com quase nada na mente, nem no coração, só que esse lugar, irmão, é uma cachoeira de glória. Eu subi aqui assim, falei para minha esposa, não tem nada para falar. Eu vou fluir naquilo que Deus entregar, mas não tem jeito, irmão. Você sobe aqui, irmão, tem uns leão aqui atrás, olha ele aí, ó. E dá uma fungada aqui no nosso cangote. Esse leão aqui atrás, irmãos, ele ativa o nosso espírito. Então você entendeu o problema que Saul começou a ter? Governar desvinculado do profeta. Vai entendendo? Sabe o que vai dizer aqui em 1 Samuel 15? Vou narrar para você, depois você lê aí, que o Senhor falou para que ele eliminasse os amalequitas de debaixo do céu ou do sol. Era uma profecia, Deus falou, eu quero que essa raça, que Amaleque, desapareça, tudo, eu não quero que exista mais nenhum descendente de Amaleque vivo na terra. Deus decidiu e ponto final, ele criou. Irmãos, Deus é aquele que quando mata, ele não é responsabilizado. Já pensou sobre isso? Por quê? Porque Deus, irmãos, ele abençoa e mata também. Por isso que ele é Deus, ele é aquele que mata e não presta conta. Por quê? Porque se ele prestar conta, ele não é mais Deus. Então ele estabelece e ele derruba, ele levanta, ele abate, ele faz viver, ele mata. Sabia? Aí ele falou, tira Amaleque, porque Amaleque tinha, lá em Êxodo diz que eles tinham atacado no tempo de Moisés, lembra? O povo. Amaleque, irmão, covardemente pegou as crianças, os meninos velhos no deserto caminhando, não foi o exército, matou o povo. E o Senhor se irou com esse povo e disse, risca o povo de Amaleque debaixo do sol. Aí Saul vai lá e faz uma grande guerra, faz o que tinha que fazer, só que ele poupa Agag, que é rei dos amalequitas. E ele poupa, além de Agag, ele poupa bois, ovelhas, o melhor dos bois, das ovelhas dos amalequitas, ele poupou. Quando, irmãos, chega o profeta, quando o profeta chega lá, o Senhor fala, ei,
Vai ver o texto, por isso que eu gosto dos detalhes. Não foi o profeta que chegou, Deus falou para ele: ô profeta Samuel, vai lá no Saul de novo. Aí o Samuel, de novo? Ele não fez o que eu mandei fazer. Vai lá. E ele vai. Quando ele chega lá, ele diz assim, presta atenção no detalhe do texto. Você sabe que ele poupou a vida de Agag, você já sabe, mas uma coisa que passa muito batido é, quando Samuel chega e procura Saul, cadê Saul? Saul está no monte. Ele não estava no lugar, ele estava no monte, aonde ele ergueu um poste ídolo, a sua própria honra. Samuel chega e diz assim, cadê Saul? Quando Samuel chega, ele já fica sabendo, Agag está lá no meio do povo, o rei dos amalequitas, ele está ouvindo os balidos, os mugidos das ovelhas, dos bois. Ele diz, que balido de ovelhas, de bois é esse? Tudo isso que era dos amalequitas era para ser exterminado. Aí ele já enche o coração, daquela ira santa, e o profeta já chega e diz, cadê o rei Saul? Aí, para não bastar, irmãos, dizer assim, Saul está no monte, porque lá ele fez um poste ídolo, ele fez uma imagem de si mesmo. O único rei de toda a Bíblia, irmãos, que fez uma imagem, ele fundiu uma imagem com a cara dele. Ele fez um poste ídolo de si mesmo, para que o povo pudesse adorar o poste ídolo de si mesmo. Quer que eu ponha ali para você ver? O versículo diz assim, verso 10, então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. 12, de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Ele ergueu um monumento à sua própria honra, sabe por quê, irmãos? Porque o que esse homem não tinha era uma autoestima. Ele tinha baixa autoestima. Ele não tinha identidade. Ele não sabia quem ele era. E com todo o investimento de Deus na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso dizer isso para a gente terminar. Tem muito pastor, irmãos, fazendo dos seus ministérios um poste ídolo. Fazendo da sua igreja um poste ídolo, um lugar de adoração a si mesmo. Tem muito pastor, tem muito líder, irmãos, que divulga a denominação, que divulga uma logomarca, que divulga um projeto, que divulga um nome, o seu próprio nome. Tem muitos líderes e pastores fazendo do seu ministério um poste ídolo, para que a igreja, o seu povo possa adorar, não a Deus em primeiro lugar, mas aquele ensino, aquele movimento, aquela estrutura, aquela estratégia. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, nenhum tipo de discipulado, de ensino, de estratégia, nada pode estar acima da palavra de Deus. Nada pode estar acima da palavra do Senhor. Ninguém pode aparecer mais do que Jesus Cristo. Tem gente, irmãos, pecando contra Deus, pecando contra a palavra e dizendo, mas nós estamos em obediência. Você não pode, irmãos, obedecer nada que vai contra o Evangelho. Não se pode obedecer nada, irmãos, que vai contra a palavra do Senhor. Você está entendendo isso? Quando chegou Samuel, irmãos, vai lá, mata Agag, o rei amalequita que ele não tinha matado. E quando ele está saindo, quando Samuel está indo embora, dizendo, o Senhor retirou o seu reino de ti, mais uma vez ele está dizendo, quando ele vira assim, para sair,
Saul estende a mão para segurar Samuel, segura o seu manto e rasga o manto de quem? Do profeta. Samuel olha para aquela manga rasgada e diz assim: como tu rasgaste o meu manto profético, hoje o teu reino é rasgado de ti. E o Senhor estabelece mais uma vez: tem outro preparado, que assumirá o seu lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Verso 16. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, embora você fosse pequeno aos seus próprios? Olha como Deus sabia quem ele era. Olha como o profeta sabia quem ele era. Embora você fosse pequeno, você é gigante por fora, mas aos seus próprios olhos, as suas emoções, a sua mentalidade é fraca. Você aos seus próprios olhos é pequeno. Você não tem uma identidade firmada. Você não tem, uma autoimagem edificada acerca de si mesmo. Ainda assim Deus não fez tudo o que Ele podia fazer por você, Saul. Aí ele diz assim, olha, aí ele diz lá que só quis obedecer, que guardou as ovelhas e os bois para sacrificar. Aí o verso 22 diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se estabeleça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia, em algumas versões, põe aqui o 23, olha. Pois a rebeldia ou a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância ou a obstinação é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Olha, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o pecado de idolatria. Quer fechar não, irmão, quer ficar aberto. Nós vamos orar nessa manhã. A Bíblia fala, irmãos, que Samuel falou para ele: Deus não tem prazer em sacrifícios como tem na obediência. O que a Bíblia está nos mostrando, irmãos? Que muitos líderes levantados por Deus têm amado mais o povo, têm amado mais o crescimento, têm amado mais as estratégias do que a intimidade, do que uma direção clara que venha do céu. Sabe o que eu quero terminar dizendo para você, irmãos? A sua maior estratégia chama-se Bíblia Sagrada. Sabe o que eu quero dizer para você? A sua maior estratégia é: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Sabe o que eu quero dizer para você? A sua maior estratégia, irmãos, é andar nos trilhos da palavra e da vontade de Deus. Tem muita gente, irmãos, em favor do crescimento, idolatrando o crescimento, idolatrando tantas coisas, e perdendo, se afastando do propósito que Deus tem. Sabe como acaba a vida de Saul? Olha só que interessante, para a gente poder orar. Esse versículo fala sobre a feitiçaria e a idolatria. Diz que a rebelião é como o quê? Olha o que o texto diz: que a rebelião é como feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. Por se rebelado contra a voz profética, contra aquilo que Deus tinha, por ter se rebelado, irmãos,
Até isso ele fez, ele entra num lugar de feitiçaria. Sabe como acaba a vida de Saul, irmãos? Primeiro ele entrou em idolatria, por ser arrogante. Primeiro ele entrou num lugar de idolatria, por ser obstinado. Ele faz um poste ídolo de si mesmo, isso é idolatria. Depois, a Bíblia fala que quando Deus não o responde mais, ele vai lá na feiticeira de Endor. E naquele lugar ele consulta uma necromante, uma feiticeira. E ali aparece um espírito, que diz que é Samuel, dando instruções para ele. E quando ele vai falar com aquela feiticeira, ele diz assim: eu consulto a Deus, Ele não me responde mais. Eu consulto Urim e Tumim, eles não me respondem mais. Eu consulto os profetas, Ele não me responde mais. Sabe o que acontece, irmãos? Todas as vozes na vida daquele homem se apagaram. Aí ele ficou perdido. Só que eu quero dizer para você, se você entrou aqui nessa noite, irmãos, e você está perdido, não exerça feitiçaria. Não consulte uma necromante. E quando eu falo de necromante, irmãos, não consulte uma estratégia que não tenha nada a ver com a voz de Deus. Nós estamos aqui para ajudar você. Nós estamos aqui para ajudar você a encontrar uma voz, para ajudar você a entrar novamente no seu destino. Quando esse homem entrou em um lugar que todas as vozes da sua vida se calaram, ele não conseguia mais ouvir Deus, ele não conseguia mais ouvir profeta, nem Urim e Tumim, que eram as pedras da revelação, no éfode do sacerdote falavam mais com ele. Então ele foi procurar uma feiticeira, um ministério em feitiçaria, um ministério que não ouve mais a voz de Deus, se move em feitiçaria, um ministério, irmãos, que não está pregando a palavra, está fazendo feitiçaria, um ministério que não está pregando a verdade, está fazendo feitiçaria. Então quando ele fez um poste ídolo, entrou em idolatria. Quando ele consultou a feiticeira de Endor, ele entrou em feitiçaria. E entrou naquilo que o profeta havia falado para ele: por você ser orgulhoso, e você está em rebelião contra a palavra do profeta e a voz de Deus, o seu ministério irá terminar. Que nesses dias, queridos, o Senhor possa falar conosco de uma forma viva, que nós possamos ter identidade, que nós possamos estar conectados com a vontade de Deus, entendendo, irmãos, que o sucesso pode afundar mais do que o fracasso, que nós tenhamos paciência de esperar o tempo das coisas se cumprir, que nós não venhamos nos desvincular dos profetas que Deus tem levantado sobre a nossa vida, para nos balizar e nos ajudar. Você está entendendo isso? Que a gente não levante no nosso ministério um poste ídolo de nós mesmos, e que a gente, quando deixar de ouvir a voz de Deus, de qualquer maneira ela não for mais audível para nós, a gente não entre em feitiçaria, a gente retorne à comunhão, ao lugar da mesa. Chama os outros pescadores para pescar com você. Senta numa mesa onde alguém que já passou na frente pode balizar o que você está fazendo agora. Se abra, irmãos, para aquilo que Deus está fazendo. Nunca mais se esqueça disso. Saul, irmãos, tinha tudo para ser um homem que Deus estabeleceria o seu reino para sempre. Mas que é o que diz a Bíblia? Hoje, como rasgaste o meu manto profético, ou seja, você anulou a voz profética na sua vida, assim também Deus anulou o seu ministério. Deus rasgou o seu reino de ti. Que possamos, irmãos, nesse tempo de retorno de pandemia, estar mais conectados com a voz de Deus, com as estratégias de Deus, com a palavra de Deus, do que com qualquer tipo de planejamento que possa nos levar a crescer ou a fazer qualquer outra coisa. Amém? Fica de pé comigo, vamos orar.